Você já percebeu como a ansiedade parece permear a nossa sociedade hoje em dia? As pessoas têm medo do futuro, estão preocupadas com a segurança, estressadas com tudo. Bem, em Ezequiel 12 a 14, descobrimos que essa ansiedade não é apenas um problema moderno. Na verdade, é um sintoma de afastamento de Deus. Esses capítulos revelam uma verdade profunda que é tão relevante hoje quanto era no tempo de Ezequiel. O ponto principal dessa passagem atinge o cerne da nossa cultura. Quando as pessoas se afastam do Deus verdadeiro e seguem suas próprias imaginações, o resultado é sempre medo, confusão e, por fim, julgamento. Mas Deus sempre oferece um caminho de volta por meio do arrependimento genuíno. Deus começa fazendo com que Ezequiel encene uma profecia sobre o exílio que estava por vir. Ele arruma seus pertences e cava um buraco em uma parede ao anoitecer, uma cena dramática, sobre como o povo de Jerusalém tentaria escapar quando a Babilônia atacasse, mas a parte mais marcante é a descrição que Deus faz de seu povo. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são um povo rebelde. A cegueira espiritual deles não era uma questão de incapacidade, era uma escolha. Mas não se trata apenas do exílio físico. Deus também fala sobre o impacto emocional e espiritual de se afastar dele. Em Ezequiel, capítulo 12, versículos 19 e 20, ele diz: Eles comerão seu alimento com ansiedade e beberão sua água com desespero, pois sua terra será devastada por causa da violência de todos os que nela habitam. Isso soa familiar? Ansiedade, medo, desespero. Essas são coisas com as quais muitos de nós lutamos hoje em dia. E embora existam muitas causas, essa passagem nos lembra que, quando nos afastamos de Deus, perdemos a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. Em seguida, Deus aborda um dos problemas mais perigosos em Israel: os falsos profetas que falam a partir da própria imaginação, em vez de transmitirem a palavra de Deus. Ele os compara a pessoas que passam cal sobre paredes frágeis, encobrindo os problemas em vez de resolvê-los. Eles gritam paz quando não há paz, oferecendo ao povo uma falsa segurança que desmoronará quando o verdadeiro problema chegar. Deixe-me compartilhar um exemplo impactante. Certa vez conheci um homem que tinha um ministério vibrante compartilhando o Evangelho, mas aos poucos ele começou a basear seu ministério em suas próprias experiências em vez da palavra de Deus. Anos depois, ele enviou uma carta afirmando que Deus lhe havia dito para deixar sua esposa por uma mulher mais jovem. Ele havia caído na mesma armadilha que esses antigos falsos profetas, seguindo sua própria imaginação em vez dos mandamentos claros de Deus. A passagem atinge seu clímax no capítulo 14, onde Deus confronta a questão mais profunda: a idolatria no coração. Os anciãos vêm consultar a Deus, mas ele vê os ídolos que eles estabeleceram em seus corações. Não se trata apenas de estátuas físicas. Trata-se de qualquer coisa que tome o lugar legítimo de Deus em nossas vidas. A resposta de Deus é ao mesmo tempo severa e misericordiosa. Arrependam-se, afastem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as suas práticas detestáveis. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos reconhecer que a ansiedade e o medo em nossa sociedade muitas vezes surgem do afastamento de Deus. Quando substituímos o Deus verdadeiro por falsas seguranças, seja dinheiro, relacionamentos, sucesso ou até mesmo experiências religiosas, acabamos exatamente como Ezequiel descreveu:
pessoas comendo seu pão com ansiedade e bebendo água com desespero. Em segundo lugar, devemos ter extremo cuidado com quem ouvimos para orientação espiritual. Hoje em dia, há muitas vozes afirmando falar em nome de Deus. Mas, como aqueles falsos profetas, muitas vezes falam a partir da própria imaginação e não da palavra de Deus. Tudo deve ser testado à luz de Deus, das Escrituras. Por fim, precisamos examinar nossos corações em busca de ídolos ocultos. Em que estamos realmente confiando? O que captura mais a nossa devoção do que Deus? A mensagem de Ezequiel nos lembra que a verdadeira paz e segurança vem apenas de seguir o único Deus verdadeiro. Em um mundo cheio de ansiedade e mensagens falsas, o chamado de Deus continua o mesmo. Arrependa-se. Afaste-se dos seus ídolos. Sejam esses ídolos o sucesso, o conforto, os relacionamentos ou até mesmo experiências religiosas, qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações acabará nos levando à ruína. Mas a boa notícia é que nunca é tarde demais para voltar para Ele. Ele ainda está chamando, ainda esperando, ainda pronto para restaurar aqueles que voltarem para Ele de todo o coração.